Além da Matrix. O Sol é a estrela central do nosso sistema solar. Todos os outros corpos do sistema solar, como planetas, asteroides, cometas e satélites, estão associados a estes corpos e giram ao seu redor. Responsável por 99,86% da massa do sistema solar, o Sol possui uma massa 332 mil vezes maior do que a Terra e um volume 1.300.000 vezes maior do que o nosso planeta. Sejam bem-vindos ao Além da Matrix, e é isso que aconteceria se o Sol explodisse amanhã. A distância entre a Terra e o Sol é de cerca de 150 milhões de quilômetros. A luz solar demora aproximadamente 8 minutos e 18 segundos para chegar até a Terra. A energia do Sol na forma de luz é armazenada em glicose por organismos vivos através da fotossíntese, processo do qual, direta ou indiretamente, dependem todos os seres vivos que habitam no nosso planeta. A energia solar também é responsável pelos fenômenos meteorológicos e o clima da Terra. O Sol é composto primariamente de hidrogênio, que equivale a 74% da sua massa ou 92% de seu volume total, e gás hélio, que equivale a 24% da sua massa solar ou 7% do seu volume total, com traços de outros elementos incluindo ferro, níquel, oxigênio, silício, enxofre, magnésio, neon, cálcio e crômio. O Sol possui a classe espectral G2-5. G2 indica que a estrela possui uma temperatura de superfície chegando a aproximadamente 5.506 graus Celsius, o que lhe oferece uma cor branca, apesar de ser visto como cor amarela, alaranjada ou até mesmo avermelhada no céu terrestre quando está próximo ao horizonte, o que se deve por causa da dispersão de raios solares na atmosfera. O número 5 indica que o Sol, como a maioria das estrelas, faz parte de uma sequência principal. Isso significa que o astro gera sua energia através da fusão de núcleos de hidrogênio para a formação de hélio. Existem mais de 100 milhões de estrelas da classe G2 na Via Láctea. O Sol era considerado antigamente como uma estrela pequena. Se acredita atualmente que o Sol seja maior e mais brilhante do que 85% das estrelas da Via Láctea. O espectro do Sol contém linhas de metais ionizados e neutros, bem como nas linhas de hidrogênio muito fracas. A coroa solar se expande continuamente no espaço, criando o vento solar, uma corrente de partículas carregadas que estende-se até a heliopausa, uma região localizada ao redor do sistema solar onde o vento solar é parado pelo meio interestelar, pois a pressão exercida pelo vento solar não é mais intensa o suficiente para repelir o vento interestelar. Sondas espaciais como a Pioneer 10, Pioneer 11, Voyager 1 e Voyager 2 acabaram passando por esta região devido à natureza da trajetória que elas estão percorrendo, que as levam para longe do sistema solar. Os cientistas levantam a hipótese de que nessa região há uma onda de choque formada pelas partículas que desaceleram e liberam sua energia ao colidirem com partículas do meio interestelar. A heliopausa é geralmente considerada a fronteira mais externa do sistema solar. A bolha no meio interestelar formada pelo vento solar, a heliosfera, é a maior estrutura contínua do sistema solar. O Sol orbita em torno do centro da Via Láctea, uma galáxia espiral da qual o sistema solar faz parte. Vista da Terra, parece como uma faixa brilhante e difusa que circunda toda a esfera celeste, recortada por nuvens moleculares que lhe conferem um intricado aspecto irregular e recortado. O Sol atravessa a nuvem interestelar local de gás de alta temperatura no interior do braço de Órion na Via Láctea, entre os braços maiores de Perseus e Sagitário. Das 50 estrelas mais próximas do sistema solar, num raio de até 17 anos-luz da Terra, o Sol é a quarta estrela maior em massa. Diferentes valores de magnitude absoluta foram dados para o Sol, como por exemplo 4,85 e 4,81. O Sol orbita no centro da Via Láctea a uma distância de 24 a 26 mil anos-luz do centro galáctico, movendo-se geralmente na direção de signos e completando uma órbita entre 225 a 250 milhões de anos, que equivale a um ano galáctico.
A estimativa mais recorrente e precisa da velocidade orbital do Sol é de 251 km por segundo. O Sol é uma bomba-relógio de 5 bilhões de anos. Depois disso, ele se expandirá se tornando uma gigante vermelha, uma estrela de massa pequena ou intermediária numa fase avançada da evolução estelar. A atmosfera exterior dessa estrela é inflada e tênue, fazendo com que o raio seja imenso e a temperatura superficial mais baixa. A aparência da gigante vermelha é de amarelo-laranja a vermelha, incluindo os tipos espectrais K e M, mas também existem as estrelas de classe S e a maioria das estrelas de carbono. Essa gigante vermelha se encolherá para se tornar uma estrela moribunda que vai se esfriar pelos próximos bilhões de anos. Obviamente que todos nós já teríamos ido para um lugar melhor antes disso tudo acontecer, mas ainda assim você consegue imaginar como seria ver o Sol explodir diante dos seus olhos. Esse fenômeno vai ser a supernova, uma explosão estelar poderosa e muito luminosa. Este evento astronômico transitório ocorre durante os últimos estágios evolutivos de uma estrela massiva, ou quando uma anã branca inicia uma fusão nuclear descontrolada. O objeto original, chamado de progenitor, ou colapsa em uma estrela de nêutrons ou buraco negro, ou é completamente destruído. O pico de luminosidade óptica de uma supernova pode ser comparável ao de uma galáxia inteira e demora várias semanas ou até meses para desaparecer. Será o mais magnífico show de fogos de artifício que o mundo já viu. Mas na realidade você provavelmente não veria nada, já que o Sol está a mais de 150 milhões de quilômetros de distância da Terra. E mesmo que isso pareça muito longe, em termos de supernova, não existe a menor chance do nosso planeta estar completamente salvo disso. A Terra precisaria estar pelo menos de 50 a 100 mil anos-luz de distância para se salvar da supernova. Mas a boa notícia é que se o Sol explodisse amanhã, a onda de choque resultante desse acontecimento não seria forte o suficiente para destruir toda a Terra. Apenas o lado do planeta que estiver voltado para o Sol ferveria de forma instantânea, enquanto a outra metade sortuda iria experimentar um aumento na temperatura que seria 15 vezes mais quente do que o Sol. Além disso, a massa que nos mantém na órbita da Terra provavelmente começaria a flutuar para o espaço, enquanto seus habitantes restantes lutam desesperadamente para permanecer vivos lá. Existe uma chance de que o nosso planeta possa entrar em órbita de outra estrela que possa fornecer a mesma luz e calor que o nosso Sol. Mas no momento que isso acontecer, estaremos todos longe. Se soubéssemos com antecedência o dia que o Sol fosse explodir, poderíamos ganhar até 1000 anos de tempo, desde que tivéssemos os recursos suficientes para nos sustentar por tanto tempo. Apenas alguns metros abaixo do solo, a temperatura média é de 17 graus. Se tivéssemos tempo suficiente para preparar a civilização, poderíamos continuar a viver se movendo no subsolo para uma enorme rede de bunkers fortificados. Uma estrutura ou reduto fortificado, parcialmente ou totalmente construído embaixo da terra, feito para resistir a projéteis de guerra. Alguns tipos de bunkers podem ser considerados sinônimos de casa-mata. Dentro de uma semana após a explosão, a temperatura da superfície da Terra cairia pelo menos 18 graus. E dentro de um ano, as temperaturas iriam cair para 73 graus Celsius negativos. Os oceanos começariam a congelar de cima para baixo. E dentro de 1000 anos, a atmosfera da Terra congelaria e entraria em colapso, deixando qualquer coisa que estivesse na superfície da Terra exposta à radiação cósmica e a impacto de meteoros. Até esse tempo já teríamos encontrado uma nova casa, mas a novidade é que se o Sol explodisse, não será do dia para a noite. Será um longo, lento e árduo processo que ocorrerá durante bilhões de anos. O Sol ficará mais quente, mais brilhante e começará a se expandir. Durante esse processo, perderá suas camadas externas dos cosmos, levando à criação de outras estrelas e outros planetas. Você consegue imaginar uma nova Terra? Outras galáxias? É difícil prever como nossa galáxia poderia se parecer daqui bilhões de anos. Além disso, é mais difícil ainda imaginar o nosso sistema solar sem o grande Sol que nos mantém todos juntos. Mas em um dia muito distante, o Sol se expandirá e se encolherá, deixando espaço para uma nova estrela tomar o seu lugar. E se por algum milagre a humanidade ainda existir nesse momento,
onde poderíamos estar vivendo? Você consegue imaginar os seus descendentes nascendo em uma estação espacial? Bom, essa é uma história para outro momento. Muito obrigado pela audiência, esse foi o Além da Matrix. Nos vemos no próximo vídeo. Valeu!